Salve minhas joias! Sejam bem-vindos ao Mind Connection, o melhor programa de sua semana. E antes que alguém se espante com o fato de que nós não temos programa em vídeo, nós queremos comunicar que o nosso programa passou por reformulações. Tivemos algumas discordâncias internas com alguns dos nossos colaboradores, mas um programa como o nosso não pode ficar sem produção. E nós vamos continuar produzindo. Nem sempre com entrevistas, é verdade. Esse programa vai ser mais um espaço de divulgação, de comentários, de discussão, mas não necessariamente com convidados durante toda a semana. Afinal, agora eu estou só e isso também implica na dificuldade de manter semanalmente esse programa. Mas eu garanto a vocês que ele não perderá a qualidade nem a atualidade. Nós estaremos sempre aqui conversando com você. E para o programa dessa semana, nós convidamos Walter Bulhões, que é professor, é historiador e é poeta, e vai conversar um pouco com a gente sobre literatura, sobre ficção, sobre política, como não pode deixar de ser. E nós vamos ter hoje, sem dúvida nenhuma, um papo muito interessante. Não sai daí, a gente volta logo depois da vinheta. No quadro de indicações de hoje, nós temos um podcast para indicar. Hoje eu quero indicar o podcast Presidente da Semana, que foi feito pela Folha de São Paulo, está disponível no Spotify. Ele trouxe vários especialistas, historiadores, comentando cada semana o mandato, como o nome indica, de um presidente da nossa república. Então é um documento interessante para quem quer ter uma visão enciclopédica da história moderna do nosso país e confrontar já um pouco como os nossos problemas às vezes não mudam tanto. É interessante dizer que ele foi feito durante a campanha, se eu não me engano, de 2018, então tem um aporte histórico interessante também ao redor dessa indicação. Então eu indico a vocês, claro, o podcast já está completo, né? Então vale muito a pena dar uma conferida. No Spotify mesmo você tem acesso ao podcast Presidente da Semana. E Walter vai trazer também pra gente uma indicação que ele vai nos avisar agora qual é. Bom, a minha indicação de hoje é do Exorcista, né, que é um livro que foi adaptado já para o cinema. Então o filme ele é muito fiel, assim, eu gosto bastante do filme, porque eles conseguiram adaptar o que está no livro de uma forma não somente fidedigna, mas também adequada para as telas, né, que a gente sempre sabe que tem essa variação de linguagem e tudo mais. Então acho que eles conseguiram fazer isso muito bem. Teve um pequeno detalhe que eles deixaram passar, referente à expulsão do demônio, mas que eu não vou contar aqui agora. É um filme antigo, mas eu não quero dar spoiler, né? Então, quem tiver interessado em ver o filme e ler o livro para comparar, a história é praticamente a mesma. Só um detalhe que foi deixado passar, mas eles acabam construindo a narrativa igualmente interessante graças a essa proximidade com a obra original, né, que é o livro. Então o William Peter Blatty ele faz um trabalho magistral assim, e inclusive uma das falas finais de um dos padres lá, um dos personagens mais experientes e mais importantes, né, é baseado num discurso do cardeal Newman. Então assim demonstra que o cara fez uma pesquisa, ele foi atrás e viu ali de fato a doutrina católica, né, para colocar ali na obra e vemos uma adequação muito boa e uma pesquisa de fato para realizar algo dessa empreitada. Ele é muito fidedigno também ao ritual e etc. Perfeito. Bom, terminadas as nossas indicações, vamos para a conversa. Dessa vez nós não teremos exatamente uma entrevista, mas um bate-papo temático, vamos dizer assim, a respeito de literatura, de retórica e das suas implicações sociais e políticas. Hoje nós não vamos ter, como falei, uma entrevista convencional, mas vale a pena acompanhar.
Hoje temos Walter Bulhões Júnior, que é, como já falei, poeta, historiador e se dedica ao estudo da literatura, da poesia, da teoria literária. E a gente quer conversar um pouco a respeito da literatura como se faz hoje, né, e dos seus problemas, dos seus acertos, dos seus erros, de que maneira a política tem entrado de maneira tão forte na produção literária, de que maneira a literatura muitas vezes parece retórica mais do que literatura, enfim, todos esses temas a gente vai trabalhar aqui e desenvolver um pouco com vocês. Walter, primeiro de tudo um prazer ter você no nosso programa, nessa nova fase. A gente estava partilhando esses dias a respeito de como o mercado literário muitas vezes vende o mais novo fenômeno de vendas, digamos assim, como se fosse assim, o suprassumo da arte. Assim, claro, isso aí, essa discussão já vem lá da escola de Frankfurt, né, daquela coisa da produção em massa e tudo. Mas a gente estava falando recentemente sobre um caso que eu queria até que você contasse pra gente novamente, sobre dois autores contemporâneos que são muito aclamados e que você não achou essas Coca-Cola toda, vamos dizer assim. Assim, em primeiro lugar, como eu sou mais do ramo da poesia, né? A figura que sempre aparece, que é onipresente quando se fala em poesia, é o danado do Braulio Bessa, né? E assim, tudo bem, o pessoal fala, olha, ele tem uma linguagem mais acessível, tudo mais, ele alcança as pessoas comuns que não costumam ler poesia, não sei o que, tudo bem. Só que eu concordo muito com aquilo que Ariano Suassuna frequentemente trazia, né, nos comentários dele, que ele vai dizer que uma arte, por ser popular, ela não precisa de uma pobreza intelectual. Ela pode ter essa elevação sendo, por outro lado, acessível, né? Simples. Então não é porque a gente vai fazer algo para o povo que tem que fazer ruim. Então, assim, me parece que ele simplifica demais o Braulio Bessa quando ele vai fazer as poesias dele, né? E justamente por causa disso, é um conteúdo que acaba ficando ralo, fica raso demais. Então, você já sabe o que ele vai dizer antes dele dizer. Ah, você tem que ser bom, porque você sendo bom é legal, e você ser legal é muito fantástico, e sejamos todos fofinhos, porque sendo todo mundo muito fofinho, a gente vai criar um mundo muito bom. Beleza, tudo isso é verdade. Ele não está errado. Eu gostaria muito que tivéssemos um mundo de fofuras, né? Todo mundo muito legal, muito gentil, uns com os outros, etc. Só que o poeta, ele diz as coisas não de uma forma evidente, não de um jeito que a gente já está acostumado a ouvir como um chavão, né? Ele fala as coisas de uma forma que não se espera. E sobretudo tocando na questão da pauta política, eu acho que isso prejudica ainda mais quando você vai fazer poesia e literatura em geral, porque se você faz focado só em defender aqueles determinados valores políticos ali, aquela panelinha que você se enquadra, isso empobrece demais, né? Por isso eu tenho ali os meus desentendimentos com o modernismo, mas tem um autor modernista que eu gosto bastante, que é o Murilo Araújo. Ele é um poeta que vai dizer o seguinte: uma poesia, ela pode ser um excelente argumento político, desde que ela não tenha sido feita para isso, né? Então, ela tem que ser genuína, ela tem que brotar da alma. E não é só a alma também, né? A gente tem ali uma série de elementos para você lapidar isso que veio da sua alma. O Percy B. Shelley vai dizer que quando um poeta ele vai transpor, mesmo que ele faça imediatamente, quando vê aquela sensação para o papel, ela já vai perder um pouco da sua essência, né? Então, do meu ponto de vista, o ideal de quando você vai fazer poesia é você conseguir transpor aquele seu sentimento inicialmente e depois você lapidá-lo com a razão, né? As duas coisas ali têm que andar lado a lado. E se você faz um negócio só pela sua paixão política, evidentemente, muito disso aí já foi para água abaixo. Perfeito. Então a gente pode dizer que é um problema de forma e de conteúdo. De forma porque às vezes é uma maneira pobre de expressar algumas ideias, de conteúdo porque o conteúdo já está completamente engajado numa pauta prévia e que é como se a pessoa estivesse ali fazendo um panfletarismo baseado em teses que ela já acredita e simplesmente constrói uma história para dar naquela finalidade. Seria isso? Exatamente. Os parnasianos, para eles caíram no extremo do extremo da técnica. Né?
não precisa tanto de conteúdo. Fala aí de um jarro, do que você quiser, vaso chinês, vaso grego, tem esses poemas, né, dos parnasianos. Só que para eles o importante era ter uma boa sonoridade, uma boa gramática, tudo na questão da forma. O conteúdo não importava tanto. Hoje me parece que a tendência é cair no extremo oposto. O que importa é muito o sentimento, você botar lá o seu coração, e que muitas vezes, eu vou falar sobre isso em seguida, mas é colocar muito o sentimento ali e não ter nenhuma técnica e você jogar tudo pro alto, né? Ah, eu vou escrever o que me der na telha, isso já é poesia, basta só eu quebrar em verso. Né? Eu vou dar um enter de vez em quando, enquanto eu estiver digitando no teclado, isso já é poesia. E não é. Então por que eu falo que às vezes isso não é nem tão sentimento também, não é nem tão verdadeiro de acordo com o coração ou com a alma da pessoa que está escrevendo? Justamente porque você fica, na modernidade hoje, a gente tem a impressão que há uma circulação de ideias bem maior, só que essas ideias elas acabam sendo muito viciadas, tanto quanto aquilo que circula na conversação das pessoas. Se você para 2 minutos para olhar o Twitter, você vai ver que a circulação de ideias não é tão grande assim, não há uma variabilidade tão grande assim de ideias, né? E em qualquer rede social que você permanece um pouco mais, você não vai ter acesso também a uma grande circulação de ideias, porque o algoritmo vai lhe jogar para aquelas suas escolhas de sempre, né? Para aquilo que você costuma consumir e aquilo que você concorda. Então você vai estar ali se assemelhando e consumindo conteúdo que você acha que é muito livre, mas que não é, vai estar reafirmando as suas opiniões com aquela bolha que você faz parte. E aí, aquilo que você acha que é muito genuíno e muito autêntico da sua alma, é o que a galera que lhe circula está falando. E ao longo da história da humanidade a gente sempre foi assim. Raros são aqueles que conseguem retirar-se disso que está dentro do grupinho dele e vislumbrar uma outra realidade, um outro horizonte até mais elevado, como é comum que os poetas genuínos façam, né? Tem alguma coisa talvez de solidão, né, nisso, assim, de inovar, acho que não é o termo, mas assim, de você dar um passo além do que já está sendo feito, né? Sim, com certeza. O Byron, por exemplo, ele era conhecido por ser muito bagaceira, né? Por ir para festas, não sei o quê. Mas eu li um relato sobre ele recentemente muito interessante. Quando ele ia para uma festa, por exemplo, ele era um nobre, né? Então era esperado que ele fosse para as festas. Quando ele ia para uma festividade e ele via que tinha muita gente, ele olhava primeiro pela janela. Se tivesse muita gente, ele pegava um servo ou alguém que estivesse lá próximo e dizia: "Ó, avisa lá que eu passei mal, não vou poder ir não". Então me parece que sempre há um pouco essa tendência meio melancólica e a se distanciar um pouco do que o vulgo, digamos assim, está profundamente imerso, e é a partir disso que você consegue ter uma certa elevação e consegue vislumbrar o sublime, como os românticos defendiam, né? O sublime para a sua alma, aquilo que lhe encanta. E depois, com muito estudo, mas também não só estudo, com muita autenticidade também, né? Se colocar ali no que você escreve, no que você produz. Perfeito. E uma distinção que eu sempre gosto de fazer quando a gente está discutindo esses assuntos é a de que a gente parece uma coisa um pouco elitista, pensar assim, o vulgo, a opinião corrente, etc. É uma coisa que não é tão... hoje em dia as pessoas não veem com tão bons olhos, né? Mas assim, é importante distinguir o que é a elite cultural e o que é a elite financeira, meramente financeira, né? Porque é fato, não precisa você fazer grandes pesquisas. No nosso país as duas coisas não se identificam, né? Com certeza. Não se identificam. A elite financeira, a elite, enfim, das grandes corporações, de modo geral, não estão nem um pouco interessadas nem em consumir uma palavra que eu detesto nesse caso, né? Em absorver cultura, nem porque consumir dá aquela ideia de, né, aquele consumo barato de fast food, qualquer coisa, não. Absorver cultura, nem de produzir e nem de incentivar. Enquanto que a elite cultural é outra coisa, né? É um grupo de pessoas que está ali, independente da sua origem e das suas condições financeiras, enfim, sociais, está ali interessado em produzir alguma coisa, mesmo que isso custe um pouco da sua carne mesmo, assim, né? Tirando de si. Eu acho que isso é importante distinguir, né? Porque não necessariamente... Eu estou só deixando claro, né, para todo mundo que trata-se de um elitismo, com certeza, mas é um elitismo cultural ao qual todo mundo pode ter acesso, né? Só precisa querer.
Ainda mais hoje em dia que a internet, como você falou, pode servir como um campo de facilitar trocas de ideias, mas muitas vezes é usada para factoides, para coisas assim sem grande importância. Muito bom. E nesse tema ainda, a literatura parece seguir um caminho assim, semelhante. Se a gente abre, por exemplo, a lista dos mais vendidos no Brasil, da Amazon, ou a lista dos mais vendidos do New York Times, ou da Folha de São Paulo, a gente vê como os livros são todos muito parecidos, né? Então, assim, eu não abri essa semana, mas se você abrir, eu tenho absoluta certeza que você vai encontrar um livro da Colleen Hoover, que é um romance aí questionável. Você vai encontrar, talvez ainda, a biografia do Oppenheimer, por causa do filme, né? O American Prometheus. E outras coisas assim, mas assim, tudo muito assim ao sabor do vento, e são textos, principalmente se tratando de literatura de ficção, e no Brasil isso especificamente é ainda mais forte, né? Os lançamentos são todos, a maioria deles vão muito para a direção da literatura jovem, do jovem adulto, né? O YA, como se chama, que é aquela literatura voltada para um romancinho mais água com açúcar, que eu acho que não é um problema também, porque é entretenimento, tudo bem, né? A gente ligar a TV também vai ver entretenimento, né? Mas quando toda a indústria está focada só na literatura efêmera e não se preocupa em incentivar a literatura atemporal, isso implica também, claro, em gastar dinheiro com literatura atemporal, que não vai vender muito, né, porque infelizmente é coisa de nicho. Então, assim, você tem, parece, duas variações. Você vai para o panfletarismo puro, que é o caso, por exemplo, de alguns romances de contos de Conceição Evaristo, por exemplo, que é uma autora que eu não consigo entender porque é que tem tanto, né, assim, parece que você... a gente até costuma dizer isso, é a literatura que parece que saiu de um gabinete de jornalismo. Parece que são as teses ali que precisam ser comprovadas. Isso não é por ser de esquerda, nem por ser de direita, simplesmente por ser. Né? A literatura, por exemplo, você pega grandes autores que eram engajados politicamente, Gabriel Garcia Marques, Mário Vargas Llosa, né, pro lado do liberalismo, Pablo Neruda, nenhum deles colocam a poesia deles ou a escrita deles em função daquelas ideias. Pode até ter esses elementos, porque faz parte do próprio autor, mas não em função disso, né? Então, assim, é uma preocupação, eu acho, razoável pensar também como a literatura às vezes espelha também as redes sociais e o momento como a gente vive, né? De extremo panfletarismo, extrema politização no sentido mal do termo, ou o extremo água com açúcar, o romantismo das borboletas no estômago expressadas ali sem nenhum critério, né, de forma. Porque justamente, né, a gente vai ter uma produção que pode ser só de entretenimento, o que não significa que precisa ser ruim também. Perfeito. Lá em meados do século XIX, a Inglaterra ela foi letrada justamente por isso daí, né? O ato de educação que o governo inglês baixou foi um fracasso. O operariado, a galera mais simples, não conseguiu ter um grande interesse, uma grande inclinação pelas letras a partir disso daí. Foi justamente com os chamados Penny Dreadfuls, que eram livretos baratos, né? Custavam um valor irrisório, que a gente chamaria hoje de 1 centavo. E aí esses Penny Dreadfuls, eles justamente conseguiram fornecer esse grau de entretenimento para a galera. Eram obras de terror, geralmente falavam de vampiros, essas coisas todas, e conseguiram criar um interesse na literatura que o ato educacional não criou, né? Então eu não acho que o problema está aí, eu acho que o problema está na qualidade dessa literatura que é produzida de uma forma geral, e que é uma qualidade quase sempre péssima. A gente pega essa questão do panfletarismo político, né, como a Conceição Evaristo que você citou, que justamente parece vindo de uma redação de jornal, diálogos inverossímeis muitas vezes, que vão ter aí uma série de problemas, onde vão falar: mas veja bem, me respeite porque eu sou uma pessoa oprimida, não sei o quê. Sim, mas ninguém fala isso na vida real, né? Na vida real, geralmente, manda uma pessoa ir pastar em termos mais baixos, e é isso que acontece. Como a gente costuma ver na literatura de melhor qualidade. Só porque tem um palavrão não significa que a literatura é ruim, né? E também não tem a ver com ser de esquerda ou ser de direita.
O Byron, por exemplo, ele era um liberal, que seria a esquerda lá da época dele, e é um escritor de mão cheia, fantástico, né? Extraordinário. Da mesma forma, a gente tem o próprio Gonçalves Dias, que era um poeta mais próximo ali do que a gente chamaria de um tradicionalismo. Ele era católico, bastante católico, tudo mais, né? E era um cara assim que tinha uma grande qualidade literária também. Então o problema não está no conteúdo que é abordado, mas está na forma que você o aborda, né? Se é um panfletarismo raso, uma coisa assim que não adentra na superfície do que é você ser humano, ou uma coisa que de fato é profunda e que retrata com verossimilhança a realidade. E esse é um princípio que os escritores têm que ter, né? A verossimilhança. Retratar pessoas como pessoas, de fato, não como bonecos. Os personagens têm que tender a ser reais, senão não convence. Né? Perfeito, perfeito. Isso até me lembrou uma leitura que eu fiz esses dias, refiz, que é do Northrop Frye, né, que é um crítico literário canadense, que ele disse que é interessante o fato de que a ciência parte do real, da observação do real, para a imaginação, né? Ou seja, quando ela expressa o real em fórmulas lógicas ou fórmulas matemáticas. Isso é uma abstração, né? Não existem números e fórmulas matemáticas andando aí pela rua. Sim. Isso aí o cientista, enquanto que a ficção faz o contrário, parte da imaginação para a realidade, no sentido de que ela tem que fazer aquilo ser verossímil, né? Parecido com o real, porque senão perde o sentido também, né? Você ficar só na divagação e o laço que vai ligar o leitor com o escritor é exatamente essa ligação com o real, que é a coisa que une os dois, né? E por isso mesmo o realismo ele acabou tendo um sucesso tão grande, né? O romantismo ele já deu umas pinceladas nisso aí, falando dos sentimentos, num período em que o iluminismo estava crescendo muito, aquela questão dos valores universais, neoclássicos e tudo mais, e a Revolução Industrial também, e a galera que vivia estavam falando tipo, olha, beleza, a Revolução Industrial multiplicou a produção econômica, a gente tem agora valores científicos universais, tudo bem, mas e o particular? E cada um? E cada pessoa? Como diria o Friedrich Schiller, né? O iluminismo trouxe a luz, a razão para a mente, mas faltou o calor no coração, né? Então eu acho fantástica essa citação do Schiller, e é justamente isso, trazer a cor local, né? Tanto individualmente de pessoa e daquele lugar, do grupo de pessoas que vivem naquele país, ou naquele estado, naquela cidade, etc. Trazer essa individualidade das coisas. Porque eu vou falar uma frase aqui bem batida agora, mas não no sentido clichê, o mundo é plural, né? As coisas são diversas entre si. E hoje tem se falado tanto nessa tal diversidade, mas que é uma diversidade que tem trazido, na verdade, uma grande homogeneidade, né? As coisas têm ficado muito parecidas. Em todos os aspectos, a música, a literatura, né? Tudo está muito igual, é verdade. É pouco espaço para inovação. Não, a palavra inovação não é no sentido assim de você querer reinventar a roda, né? Mas pouco espaço para fazer alguma coisa diferente, tudo é muito padronizado, né? Aquilo que Ariano Suassuna falava também, né? Do gosto médio, nivelar pelo gosto médio é pior do que nivelar pelo mau gosto, enfim. Realmente são discussões que precisam ser feitas. E para terminar, eu queria que você comentasse um pouco sobre Anatole France, que hoje faz 180 anos do seu nascimento, né? Dia 16 de abril de 1844. Sei que você gosta muito desse autor e acho que é uma efeméride interessante para a gente trazer hoje. Justamente, né? O Anatole France ele é um autor do realismo também. Então ele teve muito sucesso na França, só que o sucesso dele já chegou tardiamente. Ele já era de uma idade avançada, quando o romance principal, a obra-prima dele, conseguiu fazer sucesso, que é O Crime de Silvestre Bonnard, né? Que foi um livro que eu tive acesso na universidade. São duas narrativas. A primeira parte vai falar sobre um homem já idoso, que sempre se dedicou muito aos livros, à literatura, e não viveu a vida. Então tem tudo a ver com isso que a gente estava falando aqui agora. Ele não viveu a vida, ele era um historiador também, filólogo, e quando ele parte pelo mundo numa viagem em busca para encontrar um manuscrito para terminar a pesquisa dele, ele vai percebendo a vida comum das pessoas e ele percebe, caramba, eu não vivi isso. Eu fiquei sempre nos livros, né?
E tudo bem, os livros são importantes, mas a vida é muito importante também. Vivê-la, aventurar-se, obter experiências, etc. E é justamente isso que ele percebe. Né? Inclusive, para você escrever, você precisa ter vida, você precisa de experiência, para você ser você. Senão você vai se deixar levar sempre pelas experiências do que você leu e não pelo que você viveu. Né? Então ele se entristece muito com isso. E no fim das contas, quando ele passa por essas desventuras, ele vai adquirindo algumas experiências interessantes. E a segunda parte da narrativa, que é uma história, tem alguns links, mas que é uma história mais ou menos à parte, vai falar sobre ele finalmente despertando dentro do coração dele, já na velhice, um amor. Né? E que é talvez uma das partes que mais toca o ser humano é essa. Então, é muito interessante isso daí. Ele chegou a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, inclusive. E justamente a morte dele foi considerada a morte do realismo na França. Né? Teve 2 panfletos surrealistas com o nome de um cadáver, falando justamente sobre a morte do Anatole France. E era como se com o falecimento dele se estabelecesse uma nova era da literatura francesa, marcada justamente pelo surrealismo, né? Então, tamanha foi a importância do cara. Eu recomendo demais esse livro. É forte, assim, principalmente para quem é como eu, que era muito dado ao mundo da literatura. A literatura, ela, sendo verossímil, como o realismo se propõe a ser, e principalmente com esses grandes autores, ela toca muito profundamente na sua vida, né? E eu fui muito tocado. Então, aqueles que vivem muito nesse meio aí, foi a mensagem que a obra me passou, que é de saiamos um pouco do nosso palácio de cristal, né? Vez por outra, vamos dar uma volta, vamos ver como é que tá as coisas, vamos falar sobre o que está quente, falar sobre o tempo, né? Essas coisas simples, mas que têm um significado em nos formar como pessoas e como membros de uma sociedade também. Você pode repetir o nome do livro? O Crime de Silvestre Bonnard. Perfeito. E o teu livro? Como é que tá a produção? Conta pra gente um pouco o livro que você está prestes a publicar, como é que foi o processo e qual é a ideia ao redor dele. Eu estou para publicar um livro, né, chamado Poética Extemporânea, que fala justamente sobre um grande questionamento ao nosso tempo, de diversos pontos de vista, moral, do ponto de vista dos sentimentos, que hoje são muito pouco valorizados em prol de um produtivismo, muitas vezes. Né? Então, ele está dividido em 3 partes. Ele tem o livro do amor, o livro do horror e o livro do Senhor. Então, eu faço uma análise a partir da própria vivência do ser humano. O livro do amor fala das alegrias que nós temos, dos amores que nós temos em vida e que muitas vezes são imperfeitos. É uma questão muito emocional. No livro do horror eu falo sobre as dores, porque invariavelmente esse amor imperfeito nos conduz a passar por maus bocados, né, por tristezas, por melancolia e sem fim. Só que no fim das contas, nosso Senhor está lá. Então essa é a felicidade plena e perfeita que, ao fim de tudo, nos espera. E que nós temos de colaborar para que a alcancemos, mas é claro, munidos sobretudo pela graça. Né? Então o livro é isso daí, fala sobre emoção, fala sobre o nosso tempo, fala sobre valores, falta de valores, essas coisas todas. Ele está para chegar aí para a semana e daqui a um mês, se Deus quiser, está saindo aí o evento de lançamento. Maravilha, maravilha. Quero te agradecer, viu, pela conversa de hoje. O Walter vai ser um convidado coringa no nosso programa, de vez em quando a gente vai conversar um pouco. Né? Mas te agradeço muito, viu? Muito obrigado, sem dúvida nenhuma, uma ótima conversa. E eu quero me dirigir a você que está ouvindo agora, só para a gente combinar o seguinte: vamos continuar a ter programas semanais, certo? Alguns comigo sozinho, né? Fazendo monólogos, então tenha um pouquinho de paciência, mas acho que eu vou trazer temas interessantes para a gente conversar um pouco. Então, temas mais variados, né? A nossa conexão mental agora vai ficar um pouco menos difusa, mas de alguma forma eu acho que vocês podem colaborar muito deixando aqui no YouTube os comentários. Se você está ouvindo por outras plataformas só de áudio, como Spotify, onde a gente vai começar a upar também, você pode também deixar sua avaliação, você pode comentar e também entrar em contato com a gente pelo Instagram,
Sempre que tiver um entrevistado interessante, uma pessoa que esteja disponível a conversar com a gente, já está mais do que convidado. E a gente se encontra na próxima semana, se Deus quiser. Um grande abraço e até breve.